Voltar a falar da questão da desoneração da folha de pagamento, Natália Paz está chegando com mais informações e estão chegando aqui para mim também notas dos setores afetados. Então, tem uma nota conjunta aqui dos setores sujeitos à tributação da folha e diz que essa ação é impetrada pelo do Supremo Tribunal Federal para questionar a prorrogação, aí coloca em risco os impactos socioeconômicos positivos da medida e cria uma situação clara de insegurança jurídica. Tem uma outra nota aqui também, uma nota grande, eu estou lendo uma parte para vocês, da Confederação Nacional de Serviços, que fala o seguinte, que é a entidade ali privada de caráter sindical, né, que atua ali com milhares de empresas, e fala que todas elas juntas empregam mais de 10 milhões de pessoas no país e quis expor que a suspensão da lei, de acordo com a nota que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para esses setores que beneficiavam a medida, atende a todas as contrapartidas que foram determinadas pela norma e chama a atenção, inclusive, para a dificuldade de cumprimento imediato de termos dessa decisão do STF. Vários setores já falando, inclusive, o quanto é importante esse valor e que eles estão contando, né, Nath, para manter pessoas empregadas. Como é que está o clima com essa situação aí em Brasília? Boa tarde de novo para você. Oi, Paula. Boa tarde novamente a você, a quem está aqui com a gente aqui na Band News TV. Duas informações novas em relação a toda essa movimentação que a gente vem acompanhando desde ontem sobre a desoneração da folha de pagamento. Fui atrás de líderes partidários no Congresso Nacional para sentir um pouco dessa temperatura, já que muito vem se falando sobre uma crise entre os poderes, entre aqui a Presidência da República com o Congresso Nacional, e essas lideranças, elas afirmam que eles deverão abrir os olhos, a gente pode dizer assim, daqui para frente, com projetos do governo federal para arrecadação, ou seja, que o Congresso poderá responder ao governo federal ali politicamente através de votações importantes, de projetos para arrecadação do governo federal junto ao Congresso Nacional. Tudo isso, claro, vai depender de toda essa articulação política que a gente sempre fala aqui na Band News TV, que a gente acompanha aqui em Brasília. Uma segunda informação importante também, Paula, é que aquela reunião que a gente veio falando na programação hoje, nos últimos dias, entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela deverá ainda acontecer, apesar desta decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da AGU e também apesar das críticas que foram feitas hoje por Pacheco em relação a essa decisão do ministro Cristiano Zanin. Essa reunião, ela não tinha acontecido ainda, já que o governo ali conseguiu uma vitória no meio desta semana de adiar aquela sessão de vetos que estava prevista para essa semana e que ficou então para a semana apenas do dia 9 de maio. Enquanto isso, o Rodrigo Pacheco veio fazendo essa costura, colocando panos quentes em cima de toda aquela conversa de uma crise envolvendo Alexandre Padilha, Arthur Lira, a presidência da República, puxões de orelha do presidente Lula em cima dos ministros, mas agora a situação é outra e o que a gente ouve dessas lideranças, pessoas próximas a Rodrigo Pacheco, é que essa reunião será apenas entre os dois. Lula e Pacheco, não deverá ser uma reunião ali acompanhada de ministros e lideranças. É uma cobrança aí que vem sendo feita para que essa reunião, ela de fato aconteça aí nos próximos dias. Então, para a gente lembrar aqui, Paula, a quem está nos acompanhando essa situação da desoneração, né? A gente tem aí o julgamento virtual que está acontecendo no STF, decisão essa tomada pelo ministro Zanin, primeira indicação do presidente Lula para assumir uma cadeira no STF, ele que suspendeu a pedido da AGU trechos dessa prorrogação da desoneração que foi aprovada pelo Congresso no ano passado, permitindo então essa medida até 2027 para os 17 setores da economia que mais empregam. A AGU respondendo também a essas críticas de Rodrigo Pacheco, dizendo que foram ali feitas análises jurídicas, técnicas, justamente para defender a inconstitucionalidade dessa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e, claro, até o momento, então, no STF, 2 ministros seguiram o entendimento de Zanin, Gilmar Mendes e também Flávio Dino, a segunda indicação do presidente Lula para ocupar uma cadeira no STF. Então, o clima em Brasília não é dos melhores, a gente já vinha acompanhando essa situação de uma crise entre os poderes já há algumas semanas, agora entra também na jogada aí essa insatisfação por parte de Rodrigo Pacheco, já que foram semanas que a gente acompanhou em janeiro de negociação entre Congresso Nacional e Governo Federal tratando dessa desoneração de toda aquela proposta de uma reoneração gradual que havia sido proposta pelo Ministério da Fazenda.
Volto com você. E o Pacheco também deixou claro ali no que ele fala, né, Nath, que ele assim, olha, aprovamos várias pautas econômicas para o governo, não é possível que não tenha dinheiro para pagar essa conta da desoneração da folha de pagamento. Eu li algumas notas aqui no início, mas estão chegando aí várias pessoas que são diretamente afetadas e entidades se posicionando sobre esse assunto. A gente vai ver agora o presidente da Associação Brasileira de Calçados, o Haroldo Ferreira, que disse que essa decisão causa insegurança jurídica. Era um assunto que estava pacificado e novamente veio à tona para esses 17 setores que são os que mais geram emprego no país. Fernando Pimentel diz que vai fazer uma perda de arrecadação por conta disso. Certamente você vai ter aumento de preços. É provável que você tenha uma contenção de consumo. Se você tiver contenção de consumo, isso se reflete na produção e no próprio emprego. E o presidente da Federação Nacional de Call Center, Vivien Suruage, reclama de falta de previsibilidade. Nós estamos no ar com investimentos, nós estamos no ar com a aplicação de qualificação de mão de obra e de treinamento, nós não sabemos o que vamos fazer. Novamente, esta insegurança. E a gente também conversou com o senador Ângelo Coronel, e ele vê isso como uma afronta ao Congresso Nacional. É uma afronta ao Congresso Nacional, que votou a continuidade da desoneração da folha dos 17 segmentos que mais empregam no Brasil, bem como votou maciçamente pela redução da alíquota previdenciária de mais de 4 mil prefeituras no Brasil. Eu acredito que, se o Supremo Tribunal Federal não derrube essa ADI, poderá ter uma enxurrada de desemprego no Brasil. Nós não queremos isso. É isso, inclusive, Nath, que várias empresas já conversaram com a gente, né? O medo do desemprego. Agora, quando se tem essa judicialização, já se coloca em xeque também outras decisões do Congresso. E a gente lembra que no início do ano legislativo, tanto Lira quanto Pacheco deixaram claro que quem decide é quem foi eleito. Agora, é claro que também outras pautas do governo acabam entrando na corda bamba. O que para eles, nesse momento que você está sentindo, está contando mais? Não é uma aposta muito arriscada do governo federal, não, Nath? Tem um pouco de medo por parte do governo federal, Paula, principalmente em um momento que a gente fala de prioridade total do Congresso Nacional em relação à reforma tributária. A gente também acompanhou esse assunto ao longo desta semana, porque foram dias de construção por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, daqueles projetos para regulamentação da tributária. A tributária, que a gente abre um parênteses aqui para lembrar, foi aprovada no ano passado, promulgada pelo Congresso Nacional, depois de 30 anos de negociações para esse texto, de fato, ali sair da gaveta. Só que para essa tributária, de fato, começar a ter vigência, a valer aqui no Brasil, precisavam ser enviados aí alguns projetos desta regulamentação. O primeiro, como a gente trouxe ontem, um livro de mais de 300 páginas e agora, nas próximas semanas, também outros projetos. Então, a expectativa de que isso possa aí sofrer alguma sanção por parte do Congresso Nacional, que essa votação ela seja prejudicada, mas tudo isso diante desta articulação que o presidente Lula está fazendo também, para que tudo aconteça da melhor maneira possível daqui para frente, mas claro que tem esse clima de insatisfação do lado dos presidentes da Câmara e do Senado, e essa reunião entre Pacheco e Lula que deverá acontecer nos próximos dias, buscando aí um acordo para que as pautas do governo não sejam prejudicadas diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Nath, vou analisar tudo agora. Já vem chegando aqui o cientista político Rafael Cortez. Obrigada, viu, Nath? Qualquer novidade só nos chama. Um grande beijo. Rafael Cortez, então, chegando aqui, o cientista político. Rafael, até vou começar a nossa conversa com mais um trecho aqui do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está bem irritado com essa judicialização. E aí ele chegou a falar no início da tarde de hoje para os jornalistas que foi uma decisão precipitada do governo federal. Olha só. Foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento. E nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política, e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso, foi realmente uma precipitação muito infeliz
do governo federal num tema que só se resolve através de um diálogo e da compreensão também sobre as premissas que eu busquei assentar aqui nesse meu pronunciamento. O papel que o Congresso Nacional exerceu em favor do governo federal ao longo desse tempo, com inúmeros projetos que redundaram, repito, num aumento de arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado, de quase 80 bilhões de reais, no aumento de mais de 8% de arrecadação. Não é possível que não se caiba socorro aos municípios brasileiros nesse contexto. E aí, Rafael Cortez, o que a gente pode entender? O Pacheco foi muito educado, mas muito duro. E eu estava lembrando há pouco a Natália Paz do discurso do início do ano legislativo, tanto de Lira quanto de Pacheco, deixando claro que eles foram eleitos para tomar essas decisões, ao contrário de outras pessoas, como, por exemplo, os próprios ministros do STF. Não existe o medo de que tudo vire uma judicialização? A gente tem a questão da desoneração da folha de pagamento, o marco temporal, a própria saidinha temporária, o veto que deve ser derrubado, inclusive do presidente, já nas próximas semanas. Qual a análise que você faz desse caminho que o governo federal está tomando nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo aqui a Band News TV. Nessa circunstância política das mais delicadas e interessantes para a gente compreender, né, o jogo de forças, não só nas instituições políticas, mas nesse caso envolvendo também um dos membros do não eleito, né, o Supremo Tribunal Federal. Paulo, aqui eu acho que a gente precisa fazer uma separação entre o que explica a judicialização da política, ou seja, o que explica com o fato de que os atores políticos batam na porta do Supremo Tribunal Federal questionando constitucionalidade de aprovações feitas, seja pelo Executivo, seja no Legislativo. Né? Acho que essa é a explicação da judicialização, e aí, de fato, ela tem sido muito intensa. O Supremo hoje pode impactar bastante o desenho de políticas públicas. Às vezes ele o impacta por uma decisão monocrática, o que é ainda mais desafiador para a gente pensar esse papel do Supremo na política. Acho que isso daria, assim, a gente podia ficar um programa inteiro repercutindo e tentando pensar sobre isso. E tem, ao outro lado dessa conversa, a questão em si mesma, né? O trabalho da desoneração da folha de pagamento. O que o governo fez aqui? O governo, no final do ano passado, mandou uma medida provisória de um tema que ele já sabia que o Congresso queria. Então, o governo foi contra as preferências do Congresso. Por que eu digo que o governo foi contra? Porque o ano passado o Congresso Nacional aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para determinados setores da economia. Goste ou não da decisão, foi isso que o Congresso Nacional legislou no final do ano passado. Pouquíssimo tempo depois, a equipe econômica foi lá, mandou uma medida provisória que vai no sentido contrário àquilo que o Congresso Nacional tinha acabado de aprovar. Por que eu estou dizendo isso, Paula? Porque essa manifestação agora do Supremo, ela, na verdade, a própria fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a gente acabou de mostrar, vai nessa direção. A manifestação do Supremo Tribunal Federal, ela é, na verdade, a consequência desse não acordo entre governo e a maioria legislativa. Então, vou dar um exemplo. Tivesse o governo visto que o Congresso aprovou a desoneração. Ele não gosta, mas ele viu que o Congresso aprovou. Tudo bem, eu perdi essa batalha, agora eu vou para a próxima. A gente não teria essa decisão. Então, a gente teve essa manifestação porque o governo está insistindo num tema que o Congresso quer ir para o outro lado. Então, nesse caso, o Supremo é só a arena que se manifesta sobre conflitos não resolvidos entre Câmara e Executivo. Agora, a gente tem ministros do STF, maioria que foram indicados pelo governo, né? A gente só teve duas indicações ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem, inclusive, o que recebeu esse caso foi o Cristiano Zanin, indicado agora
pelo presidente Lula. Ele era advogado do presidente Lula e tinha uma relação pessoal com o presidente Lula. O mesmo como o Dino, que era ministro da Justiça e Segurança. Então a gente tem uma maioria ali que o dever seria agir de acordo com a Constituição. Mas também todo mundo fica na dúvida se isso acontece em todos os casos ou não, já que a maioria foi levada por esse governo que tem hoje aqui no Brasil. E a gente tem lá no Congresso pessoas que foram eleitas pela população para decidirem sobre isso, assim como o próprio presidente Lula. Aí a minha pergunta é sobre democracia, Rafael, porque esse tema ele foi tão batido durante as eleições e as pessoas falando de democracia brasileira. Não se coloca em xeque a democracia brasileira nesse momento, sendo que o governo quer porque quer algo e não está aceitando a decisão de um Congresso que foi eleito pelo mesmo povo que o elegeu, presidente da República? Esse é um ponto importante. Eu não diria que coloca em xeque a democracia, Paula, mas eu acho que o que a gente precisa pensar aqui é um desenho de equilíbrio de forças entre os poderes que, na verdade, contribua para a promoção do desenvolvimento. Tá? Então, eu acho que aqui a gente está mais falando, muito embora tenha uma questão institucional entre executivo, legislativo e judiciário, mas o que a gente está tratando aqui é ainda de política. Então, eu retomo a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando ele está dizendo, olha, ainda não exauriu as possibilidades da política. E aí ele faz o comentário crítico à decisão do governo de fazer a judicialização da desoneração da folha, porque ele está dizendo, olha, a gente tem que ter um espaço da política. Quando ele diz lá, olha, o Congresso aprovou aumento de receita da ordem de 80 bi, para continuar na frase dele, e isso quer dizer, olha, a gente fez um trabalho para ajudar na questão fiscal, né, que é o grande jogo aqui, no fundo. Né, o governo quer tentar garantir mais receita para cumprir com as suas metas fiscais. O Rodrigo Pacheco está dizendo o seguinte, olha, a gente foi lá, aprovou medidas de aumento de receita. O governo precisa agora ter um pouco de compreensão em relação à desoneração da folha de pagamentos, que é a opção dessa maioria legislativa em prorrogar a desoneração da folha e vamos eventualmente pensar em outros canais para aumentar a arrecadação. Entende, Paulo? Assim, e quem está nos ouvindo, assim, a questão institucional, ela na verdade é digamos assim, a parte superficial. A natureza e a fonte dessa disputa é um pouco política, né? Exaurir ou não a política, os lados aceitarem em algum momento, olha, a gente tem que seguir para outra dimensão, porque isso aqui já acabaram de decidir. Então, na verdade, no fundo, é um questionamento da estratégia política do governo para colocar a sua agenda econômica. O ministro Luiz Roberto Barroso acaba de votar com Cristiano Zanin, então está 4-0 a votação, então, a favor do que quer o governo federal, que é a reoneração da folha de pagamento. Agora a gente viu, Rafael, várias entidades aqui dizendo que não tem como isso acontecer, ou seja, qualquer empresa que tenha uma folha de pagamento, ou que tenha, pelo menos o que eu escutei aí dessas empresas, dessas entidades no ano passado, era assim, precisamos nos programar para o ano, fazer uma folha do ano de gastos. Não estão preparadas para isso e todas batem na tecla que isso vai causar, inclusive, desemprego nesses 17 setores da economia. Agora, quando a gente fala, tem várias pautas que o governo federal e o Congresso não pensam da mesma forma. A gente tem outras questões, do marco temporal, a saidinha temporária. Se começa tudo virar judicialização, ou seja, se tudo que o governo quer e não é aprovado pelo Congresso, isso tende a acontecer mais ainda, é o que estão se falando nos bastidores depois dessa judicialização. Então, assim, até apoios importantes que o governo teria, provavelmente ele não vai ter mais os presidentes da casa com essa disputa do poder e com essa judicialização. Se tudo que for pauta, que o governo quer aprovar, o Congresso não aprovar, for para o STF e a maioria lá colocada pelo governo aprovar, não fica sem sentido a gente ter um Congresso nacional e ele não ter um poder maior do que o STF, por exemplo,
o que a gente vai colocar nessa balança, o que a gente pode esperar daqui para frente, porque daqui a pouco fica sem sentido, né? Por que eles vão estar lá trabalhando se o que eles falam não serve para nada, né? E as pessoas que olham falam, não, mas eu fui lá e botei e elegi esses aí para quê, no final das contas, né? Eu acho que fica o eleitor também tentando entender o que está acontecendo. Paulo, eu vou continuar aqui a nossa reflexão conjunta, né, com um termo que você falou no início da sua pergunta, né, a questão da previsibilidade ou incerteza, enfim, né, querendo dizer no seguinte sentido, né, todo esse processo, essa disputa tem efeitos, né, isso não é simplesmente um jogo que não tenha consequências para a economia, para a trajetória de desenvolvimento e outros temas, então tem efeito. E, de fato, é um efeito de aumentar incerteza, porque, note, a gente está falando de mudanças bruscas num curto espaço de tempo, né? E aí me referindo à política de tributação da folha de pagamentos. Então, quem quer que seja preocupado e afetado nos seus negócios por essa questão, olha o que aconteceu nos últimos meses e não consegue, de fato, entender e se programar, estabelecer qual que é um marco regulatório que a sociedade brasileira, por meio da classe política, resolveu estabelecer. E, de fato, você tem razão também quando aponta a judicialização como um fenômeno que expressa, né, desacordos entre executivo e legislativo. Então, quanto mais desacordo em termos do conteúdo das políticas, mais a gente vai ter judicialização. Isso é dado, isso as evidências empíricas todas mostram nessa direção. E aí a gente tem que pensar um pouco, então, nesse caso, o que está acontecendo, até para a gente tentar entender para onde vai o Supremo Tribunal Federal, né, agora no plenário, que está analisando a decisão do ministro Zanin. O que está em jogo aqui é o Supremo interpretando que a concessão de incentivos tributários, de benefícios tributários, precisa gerar ter uma contrapartida seja de receita, seja em outro sentido, né, tirando de outro lugar para fazer jus a esse benefício. Então, no que o Supremo está dizendo é o seguinte, olha, tem um princípio de responsabilidade fiscal que essa medida está indo com. Vai resolver o problema? Muito provavelmente não, porque enquanto tiver, então, desacordo de um querendo uma coisa e querendo outra, vai continuar isso. Então, a gente pode esperar, sim, porque hoje a gente tem uma divisão entre esquerda e direita muito grande, a gente tem uma disputa entre poderes, entre Câmara e Senado, muito grande também. Então, vai ser muito difícil que a gente interrompa a judicialização. E aí, para pegar a parte final da sua pergunta, do ponto de vista do poder soberano, que tem o papel de formular leis, é de fato uma limitação. Assim, não há dúvida. Não sei se é mais ou menos poder, mas são poderes diferentes. E o poder de propor legislação e aprovar leis vai ficando diminuto num cenário de muita judicialização. É uma briga aí que o governo comprou e que pode trazer muitas consequências políticas também. A gente não pode esquecer ali que no último governo o Lira sentou em cima de vários pedidos de impeachment, né? Ele tem também pedidos de impeachment contra o presidente Lula, em que ele está em cima, e a gente sabe como é que funciona a articulação política. Vamos ver o que acontece daqui para frente, porque está todo mundo bem revoltado lá no Congresso com essas decisões do governo federal. Obrigada, viu, Rafael? Até a próxima. Eu que agradeço, Paula, pela oportunidade. Deixo uma saudação aqui, todo mundo está ouvindo a Band News.